Senna está morto. Logo ele, que corria como quem driblava, não conseguiu contornar a curva Tamburello com sua Williams a mais de 200 quilômetros por hora. Daqui a 2 semanas, o brasileiro voador estaria em Mônaco, onde venceu 6 das 7 provas ali disputadas a partir de 1987. Desta vez, o Grande Prêmio de Mônaco não terá vencedor. Senna se foi. Esse texto é de Edson Rossi, jornalista Edson Rossi, e abre um suplemento especial, uma edição especial do Diário do Grande ABC, no dia 2 de maio de 1994. Senna morreu na véspera. Edson Rossi, mesmo de 30 anos depois da sua partida, o Ayrton continua fazendo coisas boas, unindo profissionais de várias gerações. Você em São Paulo, hoje professor universitário, nós aqui no estúdio do Diário do Grande ABC, o Paulinho, o nosso colega de redação, o Fernandes, que no dia seguinte, ainda no dia 3, faz uma charge fantástica daquele momento doloroso. Como é que você escreveu esse texto naquela tarde de domingo? Imagino que as lágrimas. Acho que o grande, digamos, o que foi nuclear naquele domingo, para esse texto, inclusive, era o estado de comoção que a gente estava vivendo. Mesmo a gente ali trabalhando, é impressionante, porque toda aquela dinâmica de uma redação, e eu ainda estou numa redação até hoje, mantenho, graças a Deus, esse pé neste ambiente tão sagrado. A redação sempre foi barulhenta, sempre foi dinâmica, sempre foi algo elétrico, né? Uma coisa com uma energia muito bacana, muito positiva, que muitas vezes gerava atritos, mas nunca foi um lugar silencioso, um lugar morno, um lugar que muitas vezes remetia até a um lugar mais sagrado no sentido de uma igreja, um templo. E naquele domingo a sensação que a gente tinha é que a gente não estava numa redação, a gente estava no luto, num silêncio, numa coisa muito distante do que era aquele dia a dia. E acho que o texto nasce um pouco daquele ambiente também, daquele sentimento. E, no fundo, o que eu penso, né, como eternizar alguém, né, como alguém se torna eterno. Tem gente que acredita em vida eterna, tem gente que não, mas eu acho que eterno é aquilo que a gente lembra sempre. Então, se eu recordo sempre de algo, aquilo está vivo, de certa maneira. E aquele texto era uma tentativa de fazer com que Senna vivesse para sempre, digamos assim, com o que ele tinha construído. Acho que isso que moveu aquele texto. Porque naquele tempo, 94, o jornal não circulava na segunda-feira. Daí que foi uma operação de guerra, no sentido de nós temos que colocar essa notícia amanhã. Todo mundo vai dar, nós temos que dar. Né? O Brasil está chorando. Né? Exatamente. O jornal não circulava na época às segundas, e nós, a partir de um telefonema do Divanei Guazelli, que era meu colega ali em esportes, eu era o editor na época, o Divanei, que já tinha sido editor por muito tempo, me procurou em casa, me ligou, eu fui informado do acidente do Senna pela manhã pelo Divanei, e nós dois concluímos ali quase conjuntamente que o jornal precisava ter uma edição extra. E procuramos a direção para que isso ocorresse. Vamos recuperar aquela primeira página? O Luca vai colocar agora no ar a manchete que ninguém gostaria de ter dado. Mundo chora a Senna. E você conclui aquele texto que eu imagino... Eu lembro que eu estava fora, distante daqui, né? Depois eu vou ver no dia seguinte, você terminando assim, lembrando de a premonição do Ayrton Senna. Ele faleceu no dia 1º de maio de 94, mas em março daquele ano, ele falou: tirar toda a eletrônica foi um grande erro.
Os carros estão muito mais velozes e são difíceis de dirigir. Este vai ser um ano com muitos acidentes. E arrisco dizer que teremos sorte se não acontecer nada muito grave. Vocês pensaram logo abaixo da abertura do texto de uma edição de 4 páginas, essa frase, e com o título, A Premonição. Porque foi premonitório mesmo. Senna tinha características que são muito difíceis de a gente explicar, né? E conjugar na mesma pessoa, né? Além do talento absurdo que ele tinha como piloto, na profissão dele, no ofício dele, de uma maneira quase insuperável, mesmo que pessoas depois tenham o superado em títulos, em vitórias. Ele é um nome que ainda existe, que vive neste universo. Muita gente que chega tem respeito a ele. O treinador do Palmeiras, Abel Ferreira, tem no Ayrton Senna um ídolo. Ele cita o tempo inteiro, quer dizer, olha o quanto esse cara fez pelo lado da profissão, do talento que ele tinha. Ele conjugou a isso também, no meu modo de ver, um carisma muito gigante. Ele era muito querido. Ele era querido até por quem o enfrentava. Ele era querido pelo Prost, ele era querido pelo Mansell, na época, né? E era querido por brasileiros e argentinos. Ele era amado por crianças, gente mais velha, quem acompanhava a Fórmula 1, quem não acompanhava. E um terceiro elemento, que ele tinha essa coisa um pouco, eu não sei se religiosa, mas uma coisa espiritualizada, né? E ele externava isso, ele não tinha problemas em falar disso, em dizer, digamos, sobre isso, não tinha nenhuma preocupação. Então, essa trindade que ele carregava, um profissional espetacular, um carisma espetacular e uma espiritualidade também espetacular, ele tinha traduzido 2 meses antes. Parece que ele sabia, né? E se a gente lembrar, na véspera, o Ratzenberger tinha morrido, né? Então, não foi um ano só com acidentes graves, foi um ano com 2 mortes, né? Ele acertou em cheio, em março, o que aconteceria, lamentavelmente, com ele. Naquele 1º de maio. E o jornal, nas edições seguintes, e até hoje a gente pode dizer, fez uma cobertura, todos os pilotos, os concorrentes, digamos assim, do Senna, estiveram no Morumbi, e na edição seguinte, do dia 3, o jornal sintetizou todo o sofrimento do brasileiro e do mundo esportivo internacional com alguns traços, um desenho simples do Fernandes. Fernandes, a sua charge está sendo passada, que a primeira você fez 2. Como é que você pensou em registrar o adeus do Senna com um menino, com uma lágrima e com um carrinho? Eu pensei no meu filho. Como o Rossi disse, né? Agora a gente está vendo a imagem, né? O Senna cativava as crianças, né? E esse é meu filho. Até hoje ele desenha carros, né? Gosta. Ele tinha quantos anos na época? Acho que 7 anos. E ele adorava o Senna. Né? Quando eu fiz isso, eu falei, é o Rodrigo. Assim, meu filho estava se sentindo assim, né? Então era bem o sentimento do... Sem legenda, sem nada, né? Não precisou. Eu assisti a corrida. Foi muito triste, né? Acho que todo mundo assistia, né, naquela época. E meu filho sofreu muito. Né? Até hoje ele fala, ele gosta do Hamilton, né? O Hamilton é um cara que também tem o carisma, né? E tem o Senna como ídolo, né? Aí você relembrou também que no dia seguinte você foi para São Paulo, não conseguia andar naquele trânsito e nasce uma segunda charge que o Luca vai mostrar agora para gente. Como é que surgiu essa segunda charge? No dia 5 de maio de 94. Acho que era o dia do enterro do Senna e o trânsito em São Paulo estava ruim ali. A gente estava... acho que ali perto do Ibirapuera, e tava, acho que São Paulo inteiro estava parado, né? Daí eu falei assim, deve estar ruim por causa do enterro, né? E passando perto ali da estátua do Brecheret, né? Os bandeirantes, me deu essa ideia,
o povo carregando o caixão, né, com a bandeira. Também O jornal era PB na época, né? sem legenda, sem Não nada, tá aí, tinha, não precisa, né? mas ali Paulinho, naquele primeiro dia de maio de 94, onde que você estava? Pois é, eu sempre falo, nesse dia, quem presenciou e acompanhava, se você fizer a pergunta para a pessoa, ela sabe exatamente o que estava fazendo, o que estava sentindo. Eu lembro que o Senna, né, sofreu um acidente, foi de manhã, né, no domingo, e já veio aquela tristeza toda. Eu saí e falei para minha esposa, eu vou buscar pão e já volto. Fui numa padaria movimentadíssima. Eu cheguei lá, eu acho que nem o Rossi falou lá, estava que nem a redação, dava para escutar uma mosca na padaria. E pessoas chorando, comprando pão chorando. Eu, emotivo, também não deixei por menos, né? E foi assim, eu sempre falo, todo mundo que presenciou aquele momento horrível sabe exatamente o que estava fazendo. O tanto que foi marcado na vida do brasileiro, que a gente acordava no domingo querendo ver aquela bandeirinha circular no autódromo, né? E era assim que o Senna cativou muita gente, né? Sim. Fora, que nem o Rossi falou, as ideias, os pensamentos dele, que era muito positivo, né? O brasileiro. Então é isso. O Edson Rossi lembrou Divanei Guacelli. Na minha opinião, um dos maiores textos da história do jornalismo esportivo aqui da região. A gente manda um grande abraço para o Divanei. E ele está presente naquela edição. O Luca vai mostrar a página 2 da edição especial que circulou no dia 2 de maio com a data do dia 3. É um mistério por enquanto. Por que saiu a data do dia 3 se saiu no dia 2, né? Então no dia 3 saíram 2 jornais. Na verdade era do dia 2. E aqui tem um texto, muitas fotografias, né? Lembrando... E tudo isso feito assim num domingo à tarde, que o jornal não circulava, não havia tava a gráfica, não tinha que convocar a gráfica. Foi uma correria, Edson? Foi uma correria. Quando a gente foi para a redação, né, chegamos inicialmente, eu fui a pé, eu morava muito próximo à redação ali na Catequese, eu morava ali na Antônio Bastos, então em 10 minutos eu estava no jornal. Minha preocupação número 1 era ligar as máquinas das agências de notícias, porque o conteúdo chegava por papel, né, ali, e as máquinas ficavam saindo aqueles rolos com notícias, e eu falei, minha preocupação era perder noticiário, ter aquilo documentado para que a gente não tivesse nada faltando das informações todas. Então eu saí ligando tudo, e o time de esportes eu já tinha convocado, o Divanei estava também convocando todo mundo, a gente foi chegando à redação, alguns moravam um pouco mais longe e tal, mas meia hora, uma hora, estava todo mundo de esportes ali. E começamos a trabalhar, como se fosse ter uma edição, sem saber se teria a edição extra. E aí deu, sei lá, duas e pouco da tarde, o Alexandre Polese, que era o diretor de redação na época, confirmou que faríamos uma edição extra. Eu imagino que nesse ínterim ele estava justamente negociando com gráfica e distribuição, porque também tinha aquela questão, né, como o jornal essa edição saiu com 4 páginas só, não haveria um problema ali de encartamento, ali de trazer um pessoal extra. Basicamente era da gráfica para caminhão. E o mais importante de tudo, né, um respeito ao assinante, ao leitor. Quer dizer, naquele momento, acho que a grande sacada do jornal, independentemente da tristeza da notícia, é que o leitor do jornal, numa época em que a gente está falando em que a web estava nascendo, né, a internet já existia, mas a web estava nascendo, o leitor do jornal, ele falou, não, eu não vou estar descoberto. Se algo muito importante ocorrer, o Diário do Grande ABC vai fazer uma edição extra. Eu vou ficar informado, eu não vou ficar sem ter a informação. Então, acho que o jornal também criou um vínculo ali, uma ligação muito bacana com o próprio leitor, porque mostrou um respeito a este cara, que no fundo a gente trabalha para esta audiência, né? E claro que se não tivesse ali o cara na gráfica fazendo andar aquilo, se o pessoal da distribuição depois não fizesse chegar a edição da segunda-feira, a edição extra,
Ou seja, teve muita gente envolvida. A gente, claro, ficou preocupado com a questão da produção. Foto, diagramação, textos, mas toda essa logística por trás, ela foi igualmente fundamental e decisiva, né? Então, foi muito gostoso quando saiu a edição extra, porque a gente percebeu um trabalho de equipe muito bacana em nome do cara que vai sempre importar, o leitor, né? O leitor, no caso nosso, mas o que fosse, internauta, telespectador, o respeito a quem consumia o nosso veículo na época, né? E eu até insistiria num ponto, a cobertura do Diário do Grande ABC nos dias seguintes foi muito boa, a gente estava quase competindo, a gente ignorou os grandes jornais no sentido assim, a gente foi jogar tipo o Santo André ganhando a Copa do Brasil 10 anos depois, ganhamos no Maracanã. Algumas pessoas tiveram trabalhos espetaculares ali dentro, pessoas que você tinha uma atuação mais inicial no jornal e que, para mim, ali se transformaram... Eu vou citar uma só, sendo injusto com todos os demais, mas uma repórter na época, Melina Dias, ela arrebentou naquela cobertura, ela arrebentou. Ali, para mim, foi o grande batismo dela. Ela cobria lado a lado com grandes nomes do jornalismo brasileiro em São Paulo e trazia informações que eram exclusivas. Então, foi uma semana, não só a edição extra, mas foi uma semana muito intensa, jornalisticamente falando. Nós não vamos lembrar os nomes dos distribuidores nem do pessoal gráfico, mas na edição extra, eu acho que até com uma homenagem àqueles profissionais, colegas nossos, que estão presentes aqui ainda no nosso convívio. Eu ler rapidamente, pode ser por ordem alfabética, Antônio Prada, né, que era uma espécie de editor assistente geral, né, de diretor assistente geral, Antônio Prada, a Cuca Fromer, Dan Gedank, da política atuando no esporte naquela edição, o Danilo Angrimani, hoje seu colega professor universitário, um grande texto, que na edição do dia 1º de maio ele fala do filme O Jornal, que estava sendo lançado, que é uma maravilha, e ele aproveita o gancho para contar como que era o funcionamento da redação do diário. Né, o Danilo, Divanei Guacelli, sou fã do Divanei, um grande abraço, Edson Rossi, que eu não lembro direito onde está, o meu amigo Edson Dossi, o Fábio Velucci, que era do setor de TI, né? E estava ajudando na redação, Irineu Maziero, que hoje seria seu vizinho aqui na Vila Bastos, ele está com um bar na Vila Bastos, bem legal. Café. O fotógrafo Leonardo Colosso, a Marina Takishi, lembra da Marina? Né? Isso. O Raimundo Silva, que hoje é assessor do Luiz Marinho lá no Ministério do Trabalho. Ricardo Cries, um esportista ligado ao xadrez, ele está no departamento de esportes em São Bernardo. Rivaldo Gomes, outro grande fotógrafo da história do jornal. E o único diagramador que foi convocado, o Gigi Rubens Justo. Sim. Que timaço, não? Delícia. Assim, trabalhar ao lado desses caras é tão fácil. Assim, a palavra é fácil, sabe? Todo mundo sabe onde se posicionar, todo mundo sabe onde tocar a bola. É muito Parece fácil. o Palmeiras, né? Edson, olha, também isso nós devemos ao Senna. Olha, 30 anos da morte do Senna, nós estamos lembrando dessa redação, saudosa redação do jornal. E o Fernandes, ele trouxe um trabalho, uma escultura do Toda Senna. quebrada. Está quebrada, ele está recuperando, vai recuperar agora. Meu filho, olha só, eu gostaria que você mostrasse para a câmera direitinho. Não precisa de legenda? Olha. Tá. Pode. Você vai recuperar? Vou recuperar. E você traz quando estiver pronta para a gente mostrar? Não, eu trago. Tá certo. Tô pensando até em fazer outra, né? Essa aqui já é bem antiga. Legal, tá certo. Esse eu fiz pro meu filho. Era fácil de caricaturar o Senna? Não, pelo contrário. Porque ele é um personagem comum. É comum. Ayrton Senna da Silva, um nome bem comum brasileiro. Ele tinha um olho pequenininho, né? O nariz meio bolinha. É mais fácil o Cássio. O Cássio tem aquela boca. Tá certo. Paulinho, agora, sabe o que é... desculpa. O que é difícil é fazer charge de morte. Né? Eu procuro, que nem aquela que eu fiz
da estátua, né, carregando eu procuro colocar elementos, né. É muito fácil você fazer o cara que morreu fazer com asinha, né, morre o escritor, você bota o livrinho como asa, essas coisas, né, mas você ir para não é difícil você fazer quando, envolve tragédia, né. Eu lembro do tsunami, por exemplo, eu fiz a bandeira do Mar Japão, que é o vermelho escorrendo sangue, né. Então eu, procuro partir para uma coisa mais gráfica, né, Tá certo. e Tá certo. Paulinho, que pergunta você teria para o Edson Rossi? Olha, o Edson, uma pergunta que fica é assim: a Fórmula 1 antes e depois do Senna, o que você tem a dizer? Assim, eu não sou o maior especialista, mas eu sempre acompanho. Sim, Eu diria, eh, tecnicamente, claro, a gente poderia falar a morte do Senna significou quase imediatamente a era Schumacher, né, que foi uma era muito forte de conquistas. Mas o Schumacher, ele não carregava aquelas outras características que são tão fundamentais para você criar um ídolo tão transversal e tão carismático, transcendente, né? né? Ele não tinha aquele carisma, ele não era uma pessoa que se esforçava para isso. E eu acredito que, claro, a evolução tecnológica na Fórmula 1 sempre ocorreu e sempre deu saltos. Eu acho que não foi por aí a grande mudança. Para mim, a grande mudança foi o surgimento de outra pessoa que se assemelharia à cena e que vocês já até citaram, que é o Hamilton. Esse Sim. cara, eu acho que ele carrega essas características. Ele é um cara carismático, ele é um cara vencedor, ele é muito bom, ele é muito rápido, ele gosta de ganhar, ele gosta do Brasil, além de tudo, É, né? Então o Hamilton deveria, é uma injustiça ele não ser brasileiro, assim, é quase uma sacanagem isso. Mas eu acho que o grande legado que mudou na Fórmula 1 é que por muito tempo a gente ficou sem esse personagem tão carismático e tão intenso como era o Senna. E no meu modo de enxergar, por mais que grandes vitoriosos tenham passado, mesmo caras muito bons como o Vettel, para mim, Sebastian Vettel é um fenômeno, foi um fenômeno agora, né? Mas o Hamilton, para mim, foi de novo essa grande luz no mundo da Fórmula 1. Eu agradeço um leitor e um participante nosso da Coluna Memória, o Luiz Romano de São Caetano, quando ele soube que a gente iria fazer um trabalho, uma entrevista com o editor de esportes da época, o Edson Rossi, ele enviou para a gente uma série de documentos e fotografias, e ele sintetiza, né, o fã do Ayrton Senna. Ele é um colecionador, ele participa de um movimento chamado Memofute, Memória do Futebol, lá no Pacaembu, e ele, claro, palmeirense como vocês todos aqui, menos o Paulinho, mas ele, além do futebol, né, a questão do automobilismo e o Senna. Eu acho que ele sintetiza tanta gente, o filho do Fernandes, o filho do Paulinho, que guardam as coisas. É eterno, é eterno. Né? Perdemos o maior esportista do século, Pelé, mas não houve aquela... o mesmo sentido coletivo de tristeza, de luto do Senna. Talvez pela idade do Pelé, a doença do Pelé. Né? O Senna no auge da vida, né? 34 anos, parte daquela forma, campeoníssimo, né? O Brasil tão terrivelmente sempre sofrendo, né? sem um ídolo, né? E perde o seu ídolo maior. E acho que o fato de ter sido no auge, né, no ápice, você fica sempre pensando o que foi perdido, o que poderia ter sido mais. Ele é uma inversão, digamos, de uma ordem natural, né? Mal comparando, é como o filho morrer antes dos pais. Assim, você está invertendo uma coisa. Então, acho que o choque ficou maior. E vale lembrar que pouco depois eu tive o privilégio ali pelo Diário do Grande ABC de cobrir a Copa do Mundo de futebol. E na final, o Brasil, o time brasileiro, que se sagra campeão depois de 24 anos na época, né, não ganhava
havia 24 anos que não ganhava o Mundial, desde 70, eles agradecem quem? Ayrton Senna. Foi uma homenagem coletiva ao Senna. Tá. Fernandes, envia um abraço pro... Há quanto tempo você não conversava com o Edson? Faz tempo. Eu acho que... Eu lembro uma vez que você foi na minha casa, você lembra? Você morava em Campinas. Eu me dividi. Foi fazer uma proposta para ir para o jornal que você trabalhava lá. Lembra disso? Lembro. Eu acho que foi a última vez, não foi? Acho que sim. Foi é mais fácil acompanhar o Fernandes, porque vira e mexe... O Fernandes é campeoníssimo mundial de futebol, não. A arte gráfica. Mais de 80 prêmios. Mais de 80 prêmios nacionais e internacionais. É o nosso ídolo. Eu tenho o livro dele, do Palmeiras. Do Palmeiras? E o autógrafo do Fernandes é a sua caricatura. Eu tô vendo que você está falando muito do Palmeiras, né? Agora o São Paulino. Você não entendeu agora? Né? Tá vendo só? Nós tá vendo? Aqui falando do o São Senna. Paulinho, Paulo César. Gostou do Edson? Muito. Que bacana. Agora, tira uma dúvida. O Palmeiras é ou não é campeão mundial? Olha, eu vou ser morto aqui na Zona Oeste onde eu moro. Mas eu sou daqueles que dizem o seguinte, eu não chamo de campeão mundial. Eu acho que, evidentemente, a gente ganhou em 51 um título espetacular. Mas não de perder a Copa. O Mundial que a gente vai ganhar é o do ano que vem. É o primeiro no formato 32 times. Esse é o que eu vou querer. Tá vendo? A prova maior é que o Palmeiras não é campeão do mundo ainda. Edson, prazer enorme, imenso, sabe? Você, durante muito tempo, editou a nossa página Memória, uma coluninha, hoje é uma página, e a gente, de repente, graças mais uma vez, né, ao Ayrton Senna, estamos aqui conversando. E a próxima conversa será pessoal. Queremos que você venha aqui visitar a tua casa. Será sempre a sua casa. Muito obrigado, Paulinho. Prazer te conhecer. Fernandes e Médici, um baita abraço. Foi, olha, uma delícia. Mesmo sendo esse encontro remoto, vocês trouxeram, e apesar da tristeza do tema, né, que vai completar 30 anos, vocês trouxeram um momento que foi muito, muito bacana para mim, e fazer parte disso com vocês foi um prazer gigante. Muito obrigado. Agora é com o Luca, com a equipe do Rafael Santos, de colocar no ar essa belíssima entrevista. Na próxima semana, mais uma conversa. Agora, olha, na TV, tem a Memória na TV e a Memória do Esporte na TV. Esse Paulinho está organizando. Quantos anos vai ser o Esporte Clube de Santo André? 20 anos da conquista da Copa do Brasil. Então ele está bolando, ele está criando aí uma série de dia a dia, aquela campanha, invadimos o Maracanã, né? Aí era corintiano, palmeirense, São Paulino torcendo para o Ramalhão e calando o Maracanã pela segunda vez, eu acho. Eu vou me permitir um minuto sobre claro, isso. Né? Claro. Sandro Gaúcho e Elvis, autores dos gols, sensacional. Eu fui o primeiro jogo no Parque Antártica, que foi um empate. Eu fui lá torcer para o Santo André. E eu acompanho o Ramalhão, sou palmeirense, mas eu fui ver já a final em Mirassol, da Série A2. Infelizmente, voltamos para A2, mas enfim. Eu saí de um bar onde eu acompanhei o jogo lá do Maracanã, eu tive de acompanhar aqui para o São Paulo, eu não consegui ir para o Rio. E eu vim num bar aqui na Vila Madalena. Aí eu peguei meu carro no final e saí buzinando na Paulista. Só dava eu. Gritando, campeão! Só dava eu. Olha só. Tá certo. E hoje, infelizmente, deu descenso, né? Meu Deus. A gente volta. Vai ter que voltar, né? Tá certo. Gente, muito obrigado. Do Senna ao Santo André. Isso. E do Santo André ao mundo. Pode chamar o Rossi para falar sobre o Santo André. Pronto, né? tá convidado. Só que aí tem que ser pessoalmente com a camisa do Ramalhão. Você arruma uma camisa. Eu tenho. Tá bom. E a do Palmeiras por baixo. Poxa vida, tá bom. Obrigado, gente. Um grande abraço. Um prazer. Falou.